Ninguém naquele restaurante estava preparado para o que aconteceria naquela noite. Nem os clientes elegantes que falavam baixo sobre negócios milionários. Nem os garçons apressados equilibrando bandejas entre as mesas. Nem a gerente, sempre tão rígida, tão acostumada a controlar cada detalhe do salão como se o mundo pudesse ser mantido em ordem apenas com regras e boa postura. E certamente nem Rodrigo Monteiro, um dos homens mais ricos da cidade, imaginava que pisaria naquele lugar como o dono de tudo e sairia dali sentindo que, pela primeira vez em muitos anos, não controlava absolutamente nada. A crise começou de repente, como quase sempre acontecia com Lucas. Bastou um barulho mais agudo de pratos se chocando na cozinha, uma risada alta demais vinda de uma mesa próxima e o brilho intenso de um letreiro refletido no vidro para que o menino se encolhesse na cadeira e começasse a respirar diferente. Rodrigo percebeu tarde demais. Quando notou, Lucas já estava apertando os próprios dedos com força, os ombros erguidos, os olhos fugindo de tudo, como se cada som ao redor fosse um ataque. O pai se inclinou para perto dele, tentando manter a voz calma, embora por dentro já sentisse o pânico subir como uma onda gelada. Filho, olha para mim. Está tudo bem. Vamos respirar. Mas Lucas não conseguia ouvir aquela frase como as outras pessoas ouviriam. Para ele, naquele instante, nada estava bem. O mundo parecia grande demais, alto demais, agressivo demais. E então veio o colapso. O menino escorregou da cadeira, se enfiou debaixo da mesa e começou a repetir sem parar, numa voz sufocada e dolorida. Não, 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 não. O restaurante inteiro congelou. Uma senhora largou os talheres no prato e fez uma careta de desconforto. Um casal da mesa ao lado trocou olhares impacientes. Um homem de terno, sentado perto da janela, balançou a cabeça como se estivesse diante de um incômodo injustificável. E a humilhação caiu sobre Rodrigo com a mesma força da culpa que o acompanhava desde o dia em que Carla morreu. Lucas tinha 6 anos. 6 anos de vida e 6 anos de batalhas que Rodrigo jamais aprenderá de verdade a enfrentar. Ele pagava terapeutas, médicos, especialistas, escolas, acompanhantes, cuidadores. Pagava os melhores. Sempre os melhores. Nunca faltou dinheiro. Nunca faltou estrutura. Nunca faltou conforto. Mas, ainda assim, ali estava o filho dele, tremendo no chão de um restaurante lotado, cercado de olhares frios, enquanto ele, com o relógio caro no pulso e o respeito de toda a cidade, não conseguia fazer o próprio menino se sentir seguro por um único minuto. A gerente se aproximou depressa, tentando preservar a ordem do salão. Senhor Monteiro, está tudo bem? Quer que eu peça para desligarem a música? Rodrigo passou a mão no rosto, claramente perdido. Eu não sei. Só, dê um minuto. Outro funcionário se abaixou perto da mesa. Oi, campeão, vamos levantar? Vamos sentar bonitinho? Foi a pior coisa que poderia ter feito. Lucas gritou ainda mais alto, bateu a mão na base da mesa e derrubou um copo, que se espatifou no chão em dezenas de cacos brilhantes. O barulho só piorou tudo. Agora o menino estava chorando, balançando o corpo para frente e para trás, como se tentasse escapar de si mesmo. Rodrigo sentiu o estômago afundar. Aquela cena lhe era familiar demais, mas nunca deixava de doer. Em casa, ao menos, havia menos testemunhas. Menos julgamento. Menos vergonha. Ali, exposto diante de desconhecidos, ele se sentia não apenas impotente, mas condenado. Como se todos ao redor estivessem pensando a mesma coisa. De que vale tanto dinheiro, se ele não consegue sequer cuidar do próprio filho? Ele se ajoelhou com dificuldade, o joelho pressionando o piso frio, e tentou falar com Lucas outra vez. Filho, por favor. Eu estou aqui. Vamos para casa. Vamos embora agora. Mas Lucas parecia tão longe que aquelas palavras não chegavam até ele. Rodrigo fechou os olhos por um segundo. Naquele instante, veio a lembrança inevitável de Carla no hospital, o rosto pálido, a mão enfraquecida procurando a dele pela última vez. Veio a sensação de tê-la perdido antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Veio a culpa por ter sobrevivido. Veio o medo que sentiu quando colocaram Lucas em seus braços, ainda recém-nascido, pequeno demais, frágil demais, e ele percebeu que agora restavam apenas os dois. Só que a verdade, aquela que Rodrigo nunca confessava nem a si mesmo, era mais feia do que o luto. Ele não tinha ficado ao lado do filho como prometera naquele dia. Tinha se escondido atrás do trabalho, das viagens, das reuniões, da empresa, dos contratos, do dinheiro. Dizia para todos que fazia aquilo por Lucas, que trabalhava para garantir a melhor vida possível ao menino.
Mas, no silêncio do quarto, quando a casa dormia e a culpa não tinha para onde fugir, ele sabia a verdade. Era mais fácil administrar milhões do que encarar os olhos do filho e ver neles a ausência de Carla. Uma menina da mesa do fundo perguntou alto demais para a mãe. Por que aquele menino está assim? A mãe mandou que ela ficasse quieta, mas o dano já estava feito. Rodrigo sentiu o rosto queimar. A gerente cruzou os braços, preocupada com o escândalo cada vez mais impossível de ignorar. Alguns clientes já acenavam discretamente pedindo a conta. Outros observavam sem qualquer pudor, como se o sofrimento alheio fosse um espetáculo ao vivo servido antes da sobremesa. Foi então que Ana viu tudo do outro lado do salão. Ela estava terminando de anotar um pedido, com o avental simples preso à cintura e alguns fios de cabelo soltos junto ao rosto por causa da correria do turno. Não tinha joias, não tinha postura estudada, não tinha imponência dos lugares caros. Era apenas mais uma garçonete entre tantas, alguém que passaria despercebida por quase todos ali se não fosse pelo modo como seus olhos ficaram fixos na cena. Ela não olhou primeiro para Rodrigo. Olhou para Lucas. Não com estranhamento. Não com pena. Não com a impaciência disfarçada que tantas pessoas usavam quando diziam entender crianças diferentes. Ana olhou para Lucas como quem reconhece uma dor antiga sem precisar de explicação. A colega ao lado sussurrou. Nem pensa em se meter. Ana não respondeu. A gerente lançou um olhar duro ao perceber que ela observava a cena. Ana, fica no seu setor. Mas alguma coisa já havia mudado dentro dela. Talvez fosse a repetição da palavra não saindo da boca do menino como um pedido de socorro. Talvez fossem as mãos pequenas batendo contra o chão de forma desordenada. Talvez fosse a solidão estampada no rosto daquele pai, que, apesar da aparência impecável, parecia um homem se afogando sem saber pedir ajuda. Ana pousou a bandeja no balcão. Não foi um gesto dramático. Não houve pressa. Não houve heroísmo aparente. Foi só um movimento calmo, silencioso, quase simples demais para o tamanho do que viria depois. Então ela caminhou até a mesa. A gerente sibilou atrás dela, tentando impedir. Ana, não vai. Mas ela foi. Rodrigo percebeu a aproximação e levantou o rosto, já exausto, já irritado, já ferido demais para suportar mais um estranho tentando dar palpite sobre o filho. Olha, moça, agora não? Ana não respondeu. Parou a uma pequena distância da mesa, respirou fundo e se abaixou devagar, com cuidado para não invadir o espaço de Lucas. Havia um caco de vidro perto do pé dela. Havia guardanapos caídos no chão. Havia um restaurante inteiro segurando a respiração sem perceber. Quem é você? Rodrigo perguntou, a voz apertada entre raiva e desespero. Ana continuou em silêncio. Aquilo desconcertou. A maioria das pessoas, quando tentava ajudar, falava demais. Fazia perguntas demais. Tocava demais. Insistia demais. Mas aquela garçonete não. Ela simplesmente se ajoelhou a uma certa distância, manteve as mãos visíveis, o corpo quieto, e esperou. Ninguém entendeu. A gerente franziu o senho. 2 clientes se entreolharam com expressão de deboche. Um garçom no canto do salão sussurrou que aquilo era loucura. Rodrigo sentiu vontade de mandar aquela mulher se afastar. E ainda assim, algo na calma dela o impediu. Lucas continuava chorando debaixo da mesa, respirando aos soluços, o corpo tenso, os dedos se mexendo em descontrole. Ana observou o ritmo dele. Observou o tempo das respirações. Observou o movimento dos ombros. Como se, no meio do caos, ela estivesse escutando uma linguagem que mais ninguém ali conhecia. Passou-se um minuto inteiro. Um minuto pode parecer pouco quando a vida está calma. Mas quando uma criança está em crise no chão de um restaurante lotado, um minuto pode parecer uma eternidade. Rodrigo apertou a mandíbula. O que você está fazendo? Perguntou, finalmente, sem conseguir esconder a dureza na voz. Desta vez, Ana respondeu, mas tão baixo que só ele ouviu. Esperando ele me notar sem se assustar. Rodrigo ficou olhando para ela, sem entender completamente aquelas palavras, mas incapaz de interrompê-la. Havia firmeza naquela voz. Não arrogância. Não superioridade. Apenas certeza. Então Ana fez algo ainda mais inesperado. Sem se aproximar mais, sem tocar na mesa, sem olhar diretamente para Lucas de forma invasiva, ela começou a cantarolar muito baixinho. Não era uma música conhecida. Não tinha letra. Era apenas uma melodia suave, lenta, quase como o embalo de alguém que conhece o peso do silêncio e sabe que, às vezes, o coração escuta antes dos ouvidos. A mudança não aconteceu de uma vez.
Primeiro, o choro pareceu apenas hesitar. Depois, os ombros de Lucas deixaram de se mover tão bruscamente. Em seguida, entre um soluço e outro, o menino diminuiu o volume da repetição desesperada. O não começou a falhar. As lágrimas ainda estavam ali, o corpo ainda estava tenso, mas alguma coisa naquela melodia estava abrindo uma fresta por onde ele pudesse voltar. O restaurante inteiro ficou imóvel. Até os clientes mais impacientes agora olhavam em silêncio. Rodrigo prendeu a respiração. Ana não mudou o tom. Não acelerou. Não tentou forçar resultado nenhum. Apenas continuou ali, ancorada numa calma tão profunda que parecia impossível naquele ambiente. Lucas virou ligeiramente o rosto. Não olhou para Rodrigo. Não olhou para ninguém. Mas, pela primeira vez desde que a crise começara, pareceu notar outra presença além do próprio sofrimento. Ana, muito devagar, pousou uma das mãos no chão, com a palma aberta para cima, sem pedir nada, sem chamar por ele. Um gesto simples. Um convite sem exigência. Os segundos se arrastaram. Rodrigo sentia o coração bater na garganta. Se Lucas se assustasse de novo, tudo poderia piorar. Se recuasse, se gritasse, se batesse nela, a humilhação seria ainda maior. E, mesmo assim, havia alguma coisa dentro de Rodrigo, enterrada sob anos de medo, que lhe dizia para não interromper. Lucas olhou para aquela mão. Ficou assim por muito tempo. Tempo suficiente para o salão inteiro esquecer da comida, das conversas, das pressas e das aparências. Então, bem devagar, ainda tremendo, o menino estendeu um único dedo e encostou na palma de Ana. Só isso. Um toque mínimo. Pequeno. Quase invisível para quem não soubesse o tamanho daquilo. Mas foi o bastante para transformar o ar daquele lugar. Rodrigo virou o rosto imediatamente, como se estivesse olhando para a parede ao lado. Ninguém ali precisava ver que seus olhos tinham enchido de lágrimas. Ele não chorava desde o enterro de Carla. Não de verdade. Não daquele jeito. E, ainda assim, bastou o dedo do filho tocando a mão de uma estranha para que algo se rompesse dentro dele. Ana sorriu de leve, como se entendesse a importância daquele instante sem precisar anunciá-la. Oi, Lucas, ela disse, quase num sussurro. Eu sou a Ana. Lucas não respondeu. Mas também não recuou. E naquele silêncio minúsculo, frágil e sagrado, alguma coisa começou a mudar para sempre. Durante alguns segundos que pareceram muito mais longos do que realmente foram, ninguém no restaurante se moveu. Era como se todos tivessem medo de quebrar algo invisível que estava acontecendo ali, debaixo daquela mesa. Lucas ainda mantinha o dedo sobre a mão aberta de Ana, como se estivesse testando a segurança daquele gesto simples. O corpo dele ainda tremia um pouco, os olhos ainda estavam vermelhos do choro, mas a tempestade que dominava o menino minutos antes começava lentamente a se dissipar. Ana continuava imóvel. Ela sabia que, naquele momento, qualquer movimento brusco poderia desfazer tudo. Crianças como Lucas percebiam mudanças mínimas no ambiente, nos gestos, no tom da respiração. Era preciso respeitar o tempo dele, permitir que fosse ele quem decidisse o próximo passo. Rodrigo observava sem conseguir acreditar completamente no que estava vendo. Durante 6 anos ele tinha testemunhado crises semelhantes. Em casa, na escola, em consultórios, em parques, em supermercados. Algumas duravam minutos, outras horas. Sempre seguidas por uma exaustão profunda, tanto para Lucas quanto para quem estivesse tentando ajudá-lo. Especialistas explicavam, terapeutas sugeriam técnicas, médicos ofereciam diagnósticos cada vez mais complexos. Mas nunca, em todos aqueles anos, ele havia visto o filho sair de uma crise daquela maneira. Sem contenção. Sem pressão. Sem desespero. Apenas, com calma. Lucas moveu um pouco a mão. Não retirou o dedo da palma de Ana, mas o deslizou devagar, como se estivesse explorando aquela textura desconhecida. O menino respirou fundo, ainda irregular, e então levantou o rosto apenas o suficiente para olhar para as mãos dela. Não para o rosto. Não para os olhos. As mãos. Ana percebeu na hora. Crianças no espectro muitas vezes evitavam o contato visual direto porque a intensidade do olhar humano podia parecer invasiva demais. Em vez disso, elas procuravam pontos neutros, lugares seguros para iniciar uma interação. Ana manteve o olhar baixo, direcionado para o chão, para não pressioná-lo. Tudo bem, Lucas, ela disse com a mesma voz tranquila. A gente pode ficar assim um pouco. Rodrigo sentiu um aperto estranho no peito. Ninguém falava com Lucas daquele jeito. Normalmente as pessoas falavam rápido demais, explicavam demais,
insistiam demais. Sempre havia uma urgência em fazer o menino voltar ao que considerava um comportamento normal. Mas aquela mulher não parecia interessada em consertar Lucas. Ela apenas aceitava quem ele era naquele instante. E aquilo, Rodrigo percebeu com uma pontada de culpa, era algo que ele próprio nunca tinha aprendido a fazer. O restaurante, aos poucos, começou a respirar outra vez. Alguns clientes voltaram a murmurar entre si, ainda olhando discretamente para a cena. A gerente permanecia parada alguns metros atrás, claramente dividida entre o alívio e a irritação por ter perdido o controle da situação. Lucas retirou o dedo da mão de Ana. Rodrigo prendeu a respiração, com medo de que a crise voltasse imediatamente. Mas o menino não começou a gritar. Em vez disso, ele apoiou as mãos no chão, respirou fundo mais uma vez e, com um movimento ainda um pouco hesitante, saiu debaixo da mesa. Sentou-se novamente na cadeira, os ombros caídos, o rosto cansado, como se tivesse atravessado uma batalha invisível que ninguém ali era capaz de compreender completamente. O salão inteiro soltou um suspiro coletivo. Ana então retirou a mão do chão e se levantou com a mesma calma com que havia se aproximado. Não fez nenhum gesto de vitória. Não procurou aplausos. Não olhou para os clientes. Apenas ajeitou discretamente o avental. Rodrigo se levantou devagar. Por um instante ele parecia um homem que tinha esquecido como falar. Como você fez isso? Ele perguntou finalmente, a voz mais baixa do que antes. Ana olhou para Lucas primeiro. O menino estava mexendo nos próprios dedos, ainda recuperando o equilíbrio interno depois da crise. Ela respondeu apenas alguns segundos depois. Porque eu não tentei apressar ele. Rodrigo franziu a testa. Mas, ninguém consegue fazer isso. Eu já levei ele nos melhores especialistas da cidade. Ana deu um pequeno sorriso, sem ironia. Especialistas ajudam muito. Mas às vezes as pessoas esquecem de uma coisa importante. O que? Ela apontou discretamente para Lucas. Ele não precisa ser consertado. Ele precisa ser entendido. A frase ficou suspensa no ar entre os dois. Rodrigo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Aquilo o atingiu de uma forma que ele não esperava. Durante anos, tudo o que ele fizera havia sido tentar encontrar soluções, métodos, tratamentos, estratégias para diminuir as dificuldades do filho. Sempre procurando respostas externas, como se Lucas fosse um problema a ser resolvido. Nunca tinha parado para pensar que talvez estivesse olhando para a situação do jeito errado. Lucas levantou o rosto naquele momento. Os olhos dele passaram rapidamente pelo pai e então se voltaram para Ana. Havia algo diferente na expressão do menino. Não era exatamente alegria. Nem tranquilidade completa. Mas havia reconhecimento. Ana inclinou levemente a cabeça. Você gosta de desenhar? Lucas não respondeu com palavras. Mas fez um movimento pequeno afirmando com a cabeça. Ana olhou ao redor, pegou um guardanapo limpo da mesa e tirou uma caneta do bolso do avental. Colocou os dois diante dele. Pode desenhar aqui se quiser. Lucas pegou a caneta. Rodrigo sentiu o coração apertar novamente. Aquilo era outro pequeno milagre. Lucas raramente aceitava interagir com pessoas desconhecidas logo depois de uma crise. Normalmente precisava de horas sozinho. Mas ali estava ele, rabiscando devagar no guardanapo. Rodrigo observou aquela cena como se estivesse vendo o filho pela primeira vez. Quem é você? Ele perguntou, ainda sem entender completamente. Ana deu de ombros. Só uma garçonete. Isso não explica o que aconteceu aqui agora. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Rodrigo percebeu que aquela pausa não era indecisão. Era escolha. Então ela disse algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Porque eu já estive nesse lugar antes. Rodrigo franziu a testa novamente. Como assim? Ana olhou outra vez para Lucas, que agora desenhava círculos concentrado no papel improvisado. Eu cresci com alguém como ele. A resposta não era exatamente uma explicação. Era mais uma pista. Rodrigo percebeu isso imediatamente. Quem? Mas Ana não respondeu. Em vez disso, ela apenas recolheu discretamente alguns cacos de vidro que ainda estavam no chão e chamou outro garçom para limpar o restante. Era como se, depois de tudo o que tinha acontecido, ela simplesmente voltasse ao trabalho como se fosse apenas mais um turno comum. Rodrigo ficou parado ali, ainda tentando processar tudo. Lucas levantou o guardanapo. O desenho era simples, 3 círculos grandes ligados por linhas tortas. Rodrigo não sabia exatamente o que significava, mas Lucas parecia orgulhoso. Bonito, filho. Lucas empurrou o guardanapo na direção de Ana.
Ela aceitou com um sorriso genuíno. Obrigada. Lucas não respondeu. Mas o leve relaxamento nos ombros dele dizia mais do que qualquer palavra. Rodrigo colocou a mão no bolso da jaqueta. Pegou a carteira. Retirou algumas notas grossas e estendeu para Ana. Por favor, aceite isso. Ela olhou para o dinheiro. Depois olhou para ele. Não. Rodrigo piscou, surpreso. Como assim não? Eu não fiz isso por dinheiro. Ele insistiu. Mas você ajudou meu filho. Ela respondeu com a mesma tranquilidade. E ele também me ajudou. Rodrigo ficou completamente sem entender. Antes que pudesse insistir novamente, Ana guardou a caneta no bolso, pegou a bandeja que havia deixado no balcão e voltou a circular entre as mesas do restaurante. Como se nada extraordinário tivesse acontecido. Lucas levantou a cabeça quando ela passou. Levantou a mão pequena e acenou discretamente. Ana respondeu com o mesmo gesto. Rodrigo observou aquilo com um nó apertado no peito. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele tinha a sensação de que algo importante havia começado naquela noite. Algo que ele ainda não conseguia explicar. E o que ele descobriria nos dias seguintes sobre aquela simples garçonete mudaria não apenas a vida de Lucas. Mudaria a dele também. Rodrigo Monteiro passou a noite inteira acordado. Não foi por causa de Lucas. O menino dormia profundamente no quarto ao lado, como quase sempre acontecia depois de uma crise intensa. O corpo dele parecia desligar completamente, como se precisasse recuperar cada pequena energia gasta naquela batalha silenciosa contra um mundo que muitas vezes parecia grande demais para ele. Mas Rodrigo não conseguiu dormir. Ele ficou sentado na beira da cama por horas, olhando para o teto escuro, enquanto a imagem de Lucas encostando o dedo na mão de Ana voltava à sua mente repetidamente. Algo naquele gesto não saía da cabeça dele. 6 anos. 6 anos tentando encontrar respostas. 6 anos cercado pelos melhores profissionais que o dinheiro podia pagar. E, ainda assim, bastaram alguns minutos com uma garçonete desconhecida para que Lucas reagisse de um jeito que ele jamais tinha visto antes. Rodrigo passou a mão no rosto. No fundo, aquilo não o deixava apenas impressionado. Deixava-o desconfortável. Porque significava que talvez ele estivesse procurando soluções no lugar errado o tempo todo. Quando o sol começou a aparecer pela janela, Rodrigo tomou uma decisão que ele mesmo não sabia explicar completamente. Ele voltaria ao restaurante. Não com Lucas. Sozinho. O restaurante estava muito mais vazio naquela manhã. O movimento do almoço ainda não tinha começado, e o salão parecia outro lugar sem o barulho da noite anterior. Algumas mesas estavam sendo arrumadas, o cheiro de café fresco se espalhava pelo ambiente e 2 garçons conversavam baixo perto do balcão. Rodrigo entrou devagar. Era um homem que estava acostumado a ser reconhecido imediatamente em qualquer lugar. Em restaurantes caros, em eventos, em reuniões de negócios, sempre havia alguém que se apressava para cumprimentá-lo. Mas naquele momento ele não queria atenção. Ele queria respostas. Sentou-se em uma mesa perto da janela e pediu um café. Passaram-se alguns minutos. Então ele a viu. Ana saiu da porta que levava à cozinha com uma bandeja na mão. O avental estava amarrado da mesma forma simples do dia anterior, e o cabelo preso de qualquer jeito deixava escapar alguns fios soltos ao redor do rosto. Ela parecia exatamente a mesma pessoa da noite anterior. Como se acalmar uma crise de autismo em um restaurante lotado fosse apenas parte normal da rotina. Rodrigo observou enquanto ela atendia outra mesa. Ela conversava com naturalidade com os clientes, anotava pedidos, recolhia pratos, caminhava entre as mesas com a mesma tranquilidade de sempre. Nenhuma pressa. Nenhuma tentativa de chamar atenção. Quando terminou de atender aquela mesa, ela passou perto da dele. Rodrigo falou antes que ela pudesse continuar andando. Eu voltei. Ana virou o rosto. Por um instante, ela pareceu surpresa. Não muito. Apenas o suficiente para mostrar que não esperava vê-lo ali tão cedo. Eu percebi. Ela colocou a bandeja sobre a mesa vazia ao lado e puxou discretamente a cadeira em frente a ele. Foi um gesto simples. Mas nenhuma garçonete fazia aquilo. Garçonetes ficavam em pé. Garçonetes mantinham distância. Garçonetes não se sentavam diante de clientes ricos. Ana sentou. O que o senhor quer saber? Rodrigo demorou alguns segundos para responder. Quero entender o que aconteceu ontem. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Eu só esperei ele se sentir seguro. Rodrigo balançou a cabeça devagar. 15 especialistas já tentaram ajudar meu filho. Ela manteve o olhar tranquilo. Especialistas são importantes.
Então como você fez em 10 minutos o que eles não conseguiram em anos? Ana não respondeu imediatamente. Ela parecia escolher cuidadosamente as palavras. Seu filho não estava tentando lutar contra você ontem. Rodrigo franziu a testa. Ele estava tentando sobreviver ao ambiente. Rodrigo ficou em silêncio. Ana continuou. Para Lucas, aquele restaurante era um lugar cheio de ataques. Sons altos. Luz forte. Gente se mexendo rápido. Cheiros diferentes. Muitas vozes ao mesmo tempo. Ela fez um pequeno gesto com a mão. O cérebro dele tenta processar tudo isso ao mesmo tempo. Rodrigo se inclinou um pouco para frente. E o que você fez? Eu não tentei competir com o caos. Rodrigo piscou. Eu me tornei a coisa mais calma naquele ambiente. A frase ficou ecoando na mente dele. Rodrigo percebeu que nunca tinha pensado dessa forma. Durante as crises de Lucas, ele sempre tentava resolver tudo rapidamente. Tirar o menino dali, pedir silêncio, falar com ele, explicar que estava tudo bem. Mas talvez, sem perceber, estivesse apenas aumentando o barulho ao redor. Como você aprendeu isso? Ana olhou pela janela por um instante. O movimento da rua passava devagar do lado de fora. Então ela respondeu. Porque eu já vivi isso antes. Rodrigo se lembrou imediatamente da frase da noite anterior. Você disse isso ontem. Ela assentiu. Meu irmão tinha autismo. Rodrigo se recostou um pouco na cadeira. Tinha? Ana respirou fundo. Eu comecei a cuidar dele quando tinha 14 anos. Rodrigo arregalou os olhos. 14? Nossa mãe foi embora. Ela disse isso sem drama. Sem autopiedade. Apenas como quem descreve um fato antigo demais para ainda causar surpresa. Rodrigo sentiu algo apertar dentro do peito. E seu pai? Ana deu um pequeno sorriso sem alegria. Ele não ficou muito depois do diagnóstico. O silêncio se instalou entre os dois por alguns segundos. Rodrigo observou as mãos dela. E foi a primeira vez que percebeu algo que não tinha notado na noite anterior. As mãos de Ana eram mãos que tinham trabalhado muito. Havia pequenas marcas na pele. Um calo discreto na lateral do dedo indicador. Não eram mãos delicadas. Eram mãos que tinham carregado peso. Mãos que tinham segurado muita responsabilidade cedo demais. Onde está seu irmão agora? A pergunta saiu antes que Rodrigo pensasse direito. Assim que falou, ele percebeu algo mudar no rosto dela. Não foi uma reação exagerada. Foi apenas um pequeno movimento no olhar. Como se uma porta antiga tivesse sido tocada. Essa é uma história longa. Rodrigo apoiou os braços na mesa. Eu tenho tempo. Ana olhou diretamente para ele pela primeira vez desde que a conversa tinha começado. E disse algo que deixou Rodrigo completamente sem resposta. O senhor tem tempo. Ela fez uma pequena pausa. Mas eu não sei se tenho coragem para contar agora. Rodrigo abriu a boca para insistir. Mas antes que qualquer palavra saísse, Ana já estava se levantando da cadeira. Ela pegou a bandeja novamente. Eu preciso voltar ao trabalho. E saiu caminhando entre as mesas como se aquela conversa tivesse sido apenas mais um momento comum do dia. Rodrigo ficou sentado olhando para a cadeira vazia. A curiosidade dentro dele tinha crescido. Mas não era apenas curiosidade. Era outra coisa. Respeito. Porque aquela mulher carregava alguma coisa dentro dela que ele ainda não conseguia entender completamente. E, naquele momento, Rodrigo Monteiro tomou uma decisão silenciosa. Ele voltaria ali novamente. Não apenas para agradecer, mas para descobrir quem Ana realmente era. O que ele ainda não sabia era que a história daquela garçonete estava muito mais ligada à vida dele do que qualquer um dos dois poderia imaginar. E quando aquela conexão viesse à tona, tudo mudaria. Rodrigo voltou ao restaurante na quinta-feira. Não foi um gesto planejado com muito cuidado. Não houve uma decisão formal tomada diante do espelho pela manhã. Foi algo mais silencioso, mais difícil de explicar. Depois de deixar Lucas na escola terapêutica que frequentava 3 vezes por semana, Rodrigo simplesmente entrou no carro e, quase sem perceber, mandou o motorista seguir pelo mesmo caminho do restaurante. Quando chegou, sentiu uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade exatamente. Era expectativa. O restaurante estava mais cheio naquele horário. O almoço atraía executivos, famílias e alguns turistas que paravam ali por causa da fama do lugar. Rodrigo entrou como sempre entrava em qualquer ambiente elegante. Postura firme, olhar seguro, presença que costumava chamar atenção. Mas naquele dia ele não estava ali como um empresário. Estava ali como um pai tentando entender algo que tinha acontecido 2 dias antes. Sentou na mesma mesa perto da janela.
Pediu um café. E esperou. Ana demorou alguns minutos para aparecer no salão. Quando saiu da cozinha com uma bandeja nas mãos, Rodrigo percebeu imediatamente uma coisa curiosa. Ela parecia exatamente igual a qualquer outra pessoa naquele ambiente. Nenhum gesto teatral. Nenhuma aura de importância. Nenhum comportamento de quem havia feito algo extraordinário. Era apenas uma mulher trabalhando. Ela passou por 2 mesas, anotou pedidos, trouxe pratos e recolheu copos. Quando finalmente percebeu Rodrigo sentado ali, seus olhos se demoraram nele apenas o suficiente para reconhecer sua presença. Então ela se aproximou. Voltou? Rodrigo sorriu de leve. Parece que sim. Ela colocou a xícara de café sobre a mesa. Lucas está melhor? Ele assentiu. Está. Dormiu bem. Ana ficou alguns segundos olhando para o café fumegante. Isso é bom. Rodrigo percebeu algo naquele tom de voz. Não era curiosidade superficial. Era interesse genuíno. Ele respirou fundo. Você não terminou a história do seu irmão. Ana não respondeu imediatamente. Ela olhou ao redor do restaurante, observando discretamente o movimento das mesas. Depois voltou a olhar para Rodrigo. Algumas histórias não ficam mais leves só porque passam os anos. Rodrigo não insistiu naquele momento. Ele já tinha aprendido algo sobre Ana nas últimas 48 horas. Pressionar não funcionava com ela. Então mudou de assunto. Lucas perguntou por você hoje de manhã. Isso fez Ana erguer as sobrancelhas. Perguntou? Ele não costuma falar muito sobre as pessoas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Rodrigo percebeu que aquilo tinha significado para ela. Na sexta-feira Rodrigo voltou novamente. Dessa vez levou Lucas. O menino entrou no restaurante segurando firme a mão do pai. Ainda parecia um pouco tenso. O lugar ainda era cheio de sons e movimentos que seu cérebro precisava organizar com muito cuidado. Mas algo diferente aconteceu assim que ele atravessou a porta. Lucas olhou para o salão. Seus olhos começaram a procurar alguma coisa. Rodrigo percebeu. Você está procurando alguém? Lucas não respondeu. Mas continuou olhando. Ana apareceu naquele momento vindo da cozinha com uma pequena bandeja. Lucas a viu. E algo no corpo dele mudou imediatamente. Os ombros relaxaram um pouco. As mãos deixaram de se apertar. Ele deu 2 passos à frente antes mesmo que Rodrigo dissesse qualquer coisa. Ana também percebeu. Ela parou de andar. Oi, Lucas. Lucas não respondeu com palavras. Mas caminhou até a mesa. Rodrigo observava tudo em silêncio. Nos últimos anos ele tinha aprendido a reconhecer pequenos sinais no comportamento do filho. Para muitas pessoas aqueles detalhes passariam despercebidos. Mas para ele eram enormes. Lucas estava confortável. Isso era raro. Muito raro. Ana colocou a bandeja sobre a mesa. Eu trouxe uma coisa. Ela tirou do bolso do avental um pequeno pote de massinha colorida. Lucas olhou para aquilo como se fosse um tesouro inesperado. Pode usar. Ele pegou o pote devagar. Sentou na cadeira. Começou a modelar a massinha com concentração absoluta. Rodrigo ficou observando a cena. Algo dentro dele estava mudando lentamente. Durante anos ele havia acreditado que precisava oferecer ao filho os melhores recursos do mundo. Escolas caras, terapias avançadas, profissionais renomados. Mas agora ele via Lucas completamente concentrado em um brinquedo simples de poucos reais. E feliz. Isso o fez pensar em quantas coisas complicadas ele tinha tentado quando talvez o que Lucas realmente precisava fosse muito mais simples. Nas semanas seguintes, algo inesperado começou a acontecer. Rodrigo e Lucas passaram a visitar o restaurante com frequência. Às vezes 2 vezes por semana. Às vezes mais. Não era sempre no mesmo horário. Mas sempre que Lucas via Ana, algo nele parecia se reorganizar. Ela nunca fazia nada espetacular. Nunca tentava ser heroína. Apenas sentava perto dele por alguns minutos quando o movimento permitia. Às vezes levava um caderno de desenho. Às vezes alguns lápis de cor. Outras vezes apenas ficava ali enquanto Lucas modelava a massinha ou rabiscava no papel. Rodrigo observava tudo com atenção. E começou a perceber algo que nunca tinha notado antes. Ana sabia ler Lucas. Ela percebia quando o menino estava começando a se sentir sobrecarregado antes mesmo de qualquer crise aparecer. Percebia pela forma como ele apertava os dedos. Pela mudança no ritmo da respiração. Pela maneira como os olhos dele começavam a evitar os estímulos ao redor. E sempre fazia algo simples. Mudava o ambiente. Diminuía estímulos. Falava mais baixo. Ou apenas esperava.
Rodrigo começou a aprender. Certa tarde ele viu Lucas começar a se agitar na cadeira. Antes que o menino entrasse em crise, Ana se abaixou ao lado dele. Lucas. Ela falou baixinho. Vamos respirar igual no outro dia? Lucas a observou. Ana inspirou profundamente. Depois soltou o ar devagar. Lucas tentou imitar. Rodrigo assistia aquilo quase sem piscar. Pela primeira vez desde o nascimento do filho, ele estava vendo Lucas aprender a lidar com uma crise antes que ela explodisse. Naquela noite Rodrigo ficou no restaurante até o final do turno. Esperou Ana sair pela porta dos fundos. Ela se surpreendeu ao vê-lo encostado no carro. O senhor ainda está aqui? Rodrigo sorriu. Eu queria te agradecer. Ela balançou a cabeça. Você já fez isso. Não o suficiente. Ela cruzou os braços. Lucas é um menino incrível. Rodrigo respirou fundo. Eu acho que passei 6 anos tentando consertar meu filho. Ana ficou em silêncio. E acho que nunca tentei realmente entender ele. Ela o observou por alguns segundos. Você está tentando agora. Rodrigo assentiu. Graças a você. Ana desviou o olhar. Não foi por minha causa. Foi por causa dele. Rodrigo ficou pensativo. Então perguntou algo que estava guardando há dias. Ana. Ela levantou os olhos. O que aconteceu com seu irmão? O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Era um silêncio pesado. Antigo. Ana olhou para a rua escura. Respirou fundo. E quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. Pedro morreu há 2 anos. Rodrigo sentiu o coração apertar. O que ele ainda não sabia era que a verdadeira história por trás da morte de Pedro estava diretamente ligada à própria família dele. E quando aquela verdade viesse à tona, tudo mudaria para sempre. Rodrigo ficou alguns segundos sem conseguir responder. A palavra morreu parecia ter alterado o ar ao redor deles. Não foi dita com dramatização. Não houve lágrimas naquele momento. Ana falou aquilo como quem já havia atravessado a parte mais dolorosa da história há muito tempo e agora apenas carregava o silêncio que restava. Pedro morreu há 2 anos. Rodrigo respirou devagar. Sinto muito. Ana assentiu, mas não respondeu imediatamente. Ela continuou olhando para a rua quase vazia, onde alguns carros passavam de vez em quando sob a luz amarelada dos postes. A noite estava fresca. E, pela primeira vez desde que aquela conversa tinha começado, Ana parecia verdadeiramente cansada. Ele tinha 18 anos, ela disse finalmente. Rodrigo franziu levemente a testa. 18? Ela confirmou com um pequeno movimento de cabeça. Pedro tinha autismo severo. Muito mais intenso do que o de Lucas. Rodrigo ouviu em silêncio. Quando nossa mãe foi embora, eu tinha 14 anos. Pedro tinha 8. Ela disse isso com uma naturalidade que só existia em quem já tinha contado aquela história muitas vezes para si mesma. Aprendi tudo sozinha. Como alimentar ele quando entrava em crise. Como acalmar quando não conseguia dormir. Como lidar com os ataques sensoriais. Rodrigo se recostou um pouco no banco. E seu pai? Ana soltou um pequeno suspiro. Foi embora pouco depois do diagnóstico. Rodrigo sentiu algo desconfortável dentro do peito. Por que aquela frase parecia perigosamente familiar? Ele pensou em Lucas. Pensou em quantas vezes tinha deixado o menino com babás, terapeutas e professores enquanto mergulhava no trabalho. Pensou em quantas vezes justificou aquilo dizendo a si mesmo que estava fazendo o melhor pelo filho. Mas, no fundo, ele sabia que muitas vezes estava apenas fugindo. Ana continuou. Pedro tinha dias bons. Ela sorriu discretamente. Gostava de desenhar trens. Podia passar horas desenhando trilhos e locomotivas. Sempre os mesmos modelos. Rodrigo ouviu aquilo com atenção. Mas os dias ruins eram difíceis. Ela apertou os dedos da própria mão enquanto falava. Muito difíceis. Rodrigo percebeu algo naquele gesto. Era o tipo de movimento que alguém faz quando está tentando segurar emoções que não quer deixar escapar. Ele perguntou com cuidado. O que aconteceu com ele? Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Rodrigo quase se arrependeu da pergunta. Então ela respondeu. O coração dele. Rodrigo piscou. Pedro tinha um problema cardíaco que nunca foi diagnosticado a tempo. O silêncio voltou a cair entre os dois. Eu tentei levar ele em vários médicos, Ana continuou. Mas exames mais complexos eram caros. Muito caros. Ela deu um pequeno sorriso sem alegria. E cuidar de uma criança com autismo já consome quase tudo que uma pessoa tem. Rodrigo sentiu o estômago apertar. Uma noite ele passou mal. Ela parou.
Rodrigo não precisava ouvir o resto da frase para entender. Quando chegamos ao hospital, já era tarde. Ana respirou fundo. Eu tinha 20 anos. Rodrigo não sabia o que dizer. Havia algo devastador naquela história, mas também havia algo ainda mais difícil de ignorar. A forma como Ana falava sobre tudo aquilo sem ressentimento visível. Ela não parecia estar contando aquela história para gerar pena. Parecia apenas compartilhar um pedaço da própria vida. Por isso eu disse que não precisava do seu dinheiro aquele dia. Rodrigo levantou os olhos. Quando Lucas estava em crise no restaurante. Ela continuou. Eu não estava ajudando um cliente. Ela olhou diretamente para ele. Eu estava tentando ajudar alguém que me lembrava meu irmão. Rodrigo sentiu o peito apertar. Seu filho, ela continuou. Ele tem muito mais chance do que Pedro teve. Rodrigo ficou em silêncio. Mas a parte mais difícil da história ainda não tinha sido contada. Ana olhou para o chão por alguns segundos. Existe mais uma coisa. Rodrigo levantou levemente o rosto. Pedro fazia tratamento em uma clínica especializada. Ela falou devagar. Era uma clínica pequena, atendia muitas famílias que não tinham dinheiro para terapias particulares. Rodrigo escutava com atenção crescente. Um dia ela fechou. Assim, de repente. Ela fez um gesto com a mão. Alegaram problemas financeiros. Dívidas. Documentos. Ela deu um pequeno suspiro. Quando aquela clínica fechou, eu perdi o único suporte que tinha para cuidar dele. Rodrigo não sabia porque aquela parte da história fez um frio estranho percorrer sua espinha. Sem a clínica, sem os terapeutas e sem orientação médica, tudo ficou muito mais difícil. Ela levantou os olhos novamente. Foi depois disso que a saúde dele começou a piorar. Rodrigo sentiu algo apertar no peito novamente. Mas ele ainda não sabia que aquela história tinha uma ligação direta com o próprio passado. Naquela mesma noite, Rodrigo chegou em casa mais tarde do que o normal. Lucas já estava dormindo. Ele passou pelo quarto do filho e ficou alguns minutos parado na porta observando o menino. A luz do abajur iluminava o rosto tranquilo de Lucas enquanto ele dormia abraçado ao travesseiro. Rodrigo sentiu uma mistura de emoções. Culpa, gratidão, medo, e uma pergunta que não saía da cabeça. Quantas coisas sobre a vida do próprio filho ele ainda não tinha entendido? Na manhã seguinte, Rodrigo tomou uma decisão que ninguém em sua empresa esperava. Ele cancelou todas as reuniões do dia. Pegou Lucas pela mão. E voltou ao restaurante. Não como cliente. Mas como um pai que finalmente estava disposto a aprender. O que Rodrigo ainda não sabia era que alguém naquele restaurante estava começando a observar tudo aquilo com olhos muito diferentes. Olhos que não viam aquela aproximação com admiração. Mas com desconfiança. E talvez com inveja. E essa pessoa estava prestes a causar um problema que colocaria em risco tudo o que havia começado a crescer entre aquela família e Ana. Durante algumas semanas, a rotina de Rodrigo começou a mudar de uma forma que ele mesmo nunca teria imaginado alguns meses antes. Durante anos, sua agenda havia sido um campo de batalha organizado em reuniões, contratos, viagens e negociações. Cada minuto tinha um propósito financeiro. Cada encontro tinha uma meta. Cada decisão estava ligada ao crescimento de uma empresa que havia se tornado uma das maiores da região. Mas agora havia algo novo ocupando espaço naquele calendário que antes parecia intocável. Lucas. E, de certa forma, Ana também. Rodrigo começou a reservar partes da semana apenas para passar tempo com o filho. Algumas vezes levava Lucas ao restaurante. Outras vezes tentava repetir em casa pequenas coisas que tinha aprendido observando Ana. Respirar devagar. Diminuir estímulos. Esperar o tempo de Lucas. No começo parecia estranho. Mas pouco a pouco, algo começou a mudar. Lucas começou a olhar mais para ele. Começou a aceitar mais proximidade. Começou até, em alguns momentos raros, a se aproximar espontaneamente. Numa tarde silenciosa, Rodrigo estava sentado no chão da sala com Lucas enquanto o menino desenhava no tapete. O desenho era simples. 3 círculos ligados por linhas tortas. Rodrigo perguntou baixinho. Quem são? Lucas apontou para o primeiro círculo. Papai. Depois para o segundo. Lucas. E então para o terceiro. Ana. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. O coração dele bateu diferente naquele instante. Lucas nunca tinha incluído outras pessoas nos desenhos da família. Nunca. Naquela mesma semana, Rodrigo decidiu voltar ao restaurante novamente com Lucas. Era uma tarde de terça-feira. O restaurante estava relativamente calmo. Lucas entrou segurando a mão do pai,
mas assim que viu Ana ao fundo do salão seu corpo relaxou da mesma forma que acontecia todas as vezes. Ana também percebeu. Ela se aproximou com um sorriso pequeno. Oi, Lucas. Lucas respondeu com um leve aceno. Rodrigo se sentou à mesa e observou enquanto Ana tirava do bolso do avental um pequeno caderno de desenhos. Trouxe algo novo. Lucas abriu o caderno. Os olhos dele brilharam discretamente. Rodrigo nunca tinha percebido como pequenas coisas podiam significar tanto para o filho. Ana se sentou na cadeira ao lado de Lucas e começou a desenhar uma linha simples na página. Lucas continuou o desenho. Rodrigo observava tudo em silêncio. A cena era tão tranquila que por alguns minutos ele esqueceu completamente das pressões do mundo exterior. Mas havia alguém naquele restaurante que não estava observando aquela cena com o mesmo olhar. Cláudia. A gerente. Ela estava parada perto do balcão, fingindo revisar alguns papéis enquanto observava discretamente o que acontecia na mesa de Rodrigo. Cláudia trabalhava naquele restaurante há mais de 15 anos. Ela conhecia cada cliente regular. Conhecia o comportamento de cada funcionário. E tinha um talento especial para perceber quando algo estava saindo do que ela considerava a ordem normal. E, na cabeça dela, aquilo estava definitivamente fora do normal. Rodrigo Monteiro era um dos homens mais ricos da cidade. Homens assim não passavam semanas voltando ao mesmo restaurante apenas para conversar com uma garçonete. Aquilo não fazia sentido. Ou fazia sentido demais. Cláudia franziu os lábios. Na opinião dela, aquela história só podia ter uma explicação. Interesse. E, na mente de Cláudia, existiam apenas dois tipos de interesse em situações como aquela. Dinheiro. Ou manipulação. Na manhã seguinte, Cláudia chamou Ana até o pequeno escritório nos fundos do restaurante. A porta se fechou atrás delas. Ana percebeu imediatamente que aquela conversa não seria agradável. Cláudia cruzou os braços. O que está acontecendo com o Sr. Monteiro? Ana manteve a expressão calma. Nada. Cláudia inclinou a cabeça. Ele tem vindo aqui quase toda semana. Ana respondeu simplesmente. Ele traz o filho. Cláudia caminhou lentamente pela sala. Ana, você é uma boa funcionária. Ela fez uma pausa. Mas não seja ingênua. Ana não respondeu. Homens como ele não se aproximam de garçonetes por acaso. Ana manteve o olhar firme. Eu não estou me aproximando dele. Cláudia soltou uma pequena risada seca. Claro que não. Ela parou na frente de Ana. Mas se estiver pensando em se envolver com alguém como ele, deveria lembrar de uma coisa. Ana esperou. Quando ele se cansar da novidade. Cláudia fez um gesto com a mão. Você continua sendo apenas uma garçonete. O silêncio que se instalou entre as duas foi pesado. Ana respirou fundo. Obrigada pelo conselho. Cláudia estreitou os olhos. Isso não foi um conselho. Foi um aviso. Ana não respondeu. Ela apenas saiu da sala. Mas o que Ana não sabia era que aquela conversa era apenas o começo de algo muito pior. Porque Cláudia já tinha tomado uma decisão antes mesmo de chamar Ana naquele escritório. Naquela mesma tarde, Cláudia pegou o telefone do restaurante. Procurou um número que estava anotado no cadastro de clientes importantes. Rodrigo Monteiro. Quando ele atendeu, Cláudia usou uma voz suave e educada. Senhor Monteiro, peço desculpas por incomodar. Rodrigo respondeu com calma. Tudo bem. Eu achei que o senhor deveria saber de uma coisa. Rodrigo ficou atento. Cláudia continuou. Alguns funcionários comentaram que Ana tem pedido para colegas cobrirem as mesas dela quando o senhor vem ao restaurante. Rodrigo franziu a testa. Cláudia completou a frase. Para que ela possa passar mais tempo na sua mesa. Rodrigo não respondeu imediatamente. Cláudia continuou com cuidado. Não quero causar nenhum mal-entendido. Mas achei que seria justo o senhor saber que talvez ela esteja interessada em algo além de amizade. Rodrigo ficou em silêncio. Cláudia agradeceu educadamente e desligou. E naquele momento, uma pequena dúvida começou a se formar na mente de Rodrigo. Uma dúvida pequena, mas perigosa. Porque às vezes uma única mentira é suficiente para destruir algo muito verdadeiro. Rodrigo não gostou da sensação que ficou depois daquela ligação. Ele permaneceu alguns segundos olhando para o celular mesmo depois que a chamada terminou. Não era exatamente raiva. Também não era certeza. Era algo mais sutil e perigoso. Dúvida. Uma dúvida pequena, quase invisível, mas que começou a se mover lentamente dentro da mente dele. Durante semanas, Rodrigo tinha observado Ana com atenção. Em nenhum momento ela havia pedido nada. Nunca demonstrou interesse no dinheiro dele,
nunca tentou prolongar conversas desnecessárias, nunca se comportou de maneira que sugerisse segundas intenções. Mas agora aquela frase da gerente ecoava de forma incômoda. Talvez ela esteja interessada em algo além de amizade. Rodrigo colocou o celular no bolso. Ele não gostava de se sentir desconfiado. Especialmente em relação a alguém que havia ajudado tanto o filho dele. Ainda assim, a dúvida estava ali. Naquela tarde ele decidiu ir ao restaurante. Mas desta vez algo nele estava diferente. Lucas caminhava ao lado do pai segurando o pequeno caderno de desenhos que Ana havia dado na semana anterior. O menino parecia animado para chegar ao restaurante. Rodrigo, porém, estava mais quieto. Entraram no salão. Lucas olhou imediatamente ao redor procurando Ana. Ela estava perto do balcão conversando com outro garçom. Assim que viu Lucas, abriu um sorriso pequeno e sincero. Oi, Lucas. O menino caminhou até a mesa. Rodrigo se sentou sem dizer muito. Ana percebeu imediatamente. Pessoas que vivem muito tempo observando emoções aprendem a perceber mudanças mínimas no comportamento dos outros. E Rodrigo Monteiro estava diferente. Mais fechado. Mais distante. Ela se aproximou da mesa. Está tudo bem? Rodrigo respondeu curto. Sim. Lucas começou a desenhar no caderno. Ana ficou alguns segundos observando. Aconteceu alguma coisa? Rodrigo levantou os olhos. Nada importante. O tom frio não passou despercebido. Ana inclinou levemente a cabeça. Lucas levantou o rosto naquele momento. Ele olhou para o pai. Depois para Ana. E então fez algo inesperado. Ele colocou a mão pequena sobre a mão de Ana. E disse, com a voz baixa e firme, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Ana boa. Foi a primeira frase completa que Lucas tinha dito em público em meses. Ana ficou imóvel por um instante. Rodrigo também. O menino raramente usava palavras espontaneamente em ambientes movimentados. Rodrigo sentiu algo dentro dele mudar naquele momento. A dúvida que Cláudia tinha plantado parecia ridiculamente pequena diante da sinceridade do próprio filho. Ana apertou levemente os dedos de Lucas. Obrigada. Lucas voltou a desenhar. O ambiente voltou ao silêncio confortável de sempre. Mas naquele exato momento o celular de Rodrigo começou a tocar. Ele olhou para a tela. E o que viu fez o sangue dele gelar. O nome que aparecia ali era um nome que ele não via há muitos anos. Antônio Vargas. O antigo contador da família. Um homem que havia trabalhado com o pai de Rodrigo durante décadas e que desaparecera misteriosamente quase 7 anos antes. Rodrigo franziu a testa. Pediu licença e se levantou da mesa. Saiu para a calçada em frente ao restaurante antes de atender. Alô? Do outro lado da linha a voz parecia cansada. Senhor Rodrigo. Rodrigo ficou tenso. Antônio? Eu precisava falar com o senhor há muito tempo. Rodrigo encostou na parede. O que aconteceu? O homem demorou alguns segundos antes de responder. O senhor conhece uma mulher chamada Ana Souza? Rodrigo ficou imóvel. Sim. Do outro lado da linha veio um suspiro pesado. Então o senhor precisa saber de uma coisa. Rodrigo sentiu um frio percorrer a espinha. Falaram sobre ela na empresa? Não. A voz do contador parecia carregada de culpa. Eu vi o nome dela quando estava revisando documentos antigos. Rodrigo esperou. E percebi algo que o senhor provavelmente não sabe. Rodrigo apertou o telefone contra o ouvido. Fale logo. 7 anos atrás, o pai do senhor fechou uma clínica especializada em autismo na cidade. Rodrigo franziu a testa. Ele lembrava vagamente de um investimento imobiliário naquela época. Era uma clínica pequena. Atendia famílias que não tinham dinheiro para tratamentos caros. Rodrigo sentiu o coração acelerar. O terreno foi tomado por causa de uma dívida fraudulenta. Rodrigo ficou em silêncio. Documentos foram manipulados. Rodrigo começou a sentir um peso no estômago. Mas o que isso tem a ver com Ana? A resposta veio devagar. O irmão dela. Rodrigo sentiu o mundo parecer parar. Pedro Souza. Ele fazia tratamento naquela clínica. Rodrigo não respirou. Quando a clínica fechou, o contador parou por um segundo. A família perdeu o único suporte médico que tinha. Rodrigo encostou a cabeça na parede. E Pedro? Ele morreu 2 anos depois. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que Rodrigo já tinha experimentado em toda a sua vida. Ele desligou o telefone sem dizer mais nada. Ficou parado ali na calçada por um longo tempo. O barulho da rua parecia distante. Tudo que ele conseguia pensar era em Ana. Na maneira como ela tinha ajudado Lucas.
Na forma como ela tinha recusado dinheiro. Na dor que ela carregava. E no fato devastador de que o sofrimento dela estava ligado diretamente à própria família dele. Rodrigo voltou para dentro do restaurante lentamente. Ana percebeu imediatamente que algo tinha mudado. O olhar dele estava diferente. Era o olhar de alguém que acabou de descobrir uma verdade grande demais para ignorar. Ele parou diante da mesa. Ana. Ela levantou os olhos. Sim? Rodrigo respirou fundo. Preciso te contar uma coisa. O que ele estava prestes a revelar mudaria completamente a vida dos dois. E talvez fosse a única chance que ele teria de tentar consertar um erro que começou muito antes de qualquer um deles imaginar. Rodrigo ficou alguns segundos em silêncio antes de começar a falar. Ana percebeu imediatamente que aquilo não era apenas mais uma conversa comum. O rosto dele estava diferente. Mais pálido. Mais sério. Como se algo pesado tivesse sido colocado sobre seus ombros de repente. Lucas continuava desenhando no caderno sem perceber a tensão que se formava entre os dois adultos. Rodrigo puxou a cadeira lentamente e se sentou. Ana, o que eu vou te contar agora, talvez mude a forma como você vê tudo isso. Ela manteve o olhar firme. Pode falar. Rodrigo respirou fundo. Há alguns minutos eu recebi uma ligação. Ana esperou. Era do antigo contador da minha família. Ela não demonstrou reação. Ele me contou algo sobre uma clínica de autismo que existia na cidade alguns anos atrás. Ana congelou. A expressão dela mudou imediatamente. Rodrigo percebeu. Você conhecia essa clínica? Ana demorou alguns segundos para responder. Conhecia. Pedro fazia tratamento lá. Rodrigo assentiu lentamente. Eu sei. Ana franziu a testa. Como você sabe disso? Rodrigo passou a mão pelo rosto antes de continuar. Porque foi meu pai quem fechou aquela clínica. O silêncio que caiu sobre a mesa parecia quase palpável. Ana não se moveu. Não falou. Apenas ficou olhando para ele como se estivesse tentando entender se tinha ouvido corretamente. Rodrigo continuou. A clínica foi fechada por causa de um projeto imobiliário. Ele falou cada palavra com dificuldade. Documentos foram manipulados para tomar o terreno. Ana piscou devagar. E o seu pai fez isso? Rodrigo assentiu. Sim. Ela abaixou o olhar. Durante alguns segundos ninguém falou nada. Lucas continuava desenhando ao lado, completamente concentrado. Rodrigo sentiu o peso da culpa apertar o peito. Eu não sabia. Ana levantou os olhos novamente. Não? Não. Ele respondeu com firmeza. Eu só descobri agora. Ana respirou fundo. Os dedos dela apertaram a borda da mesa. Rodrigo continuou. Quando aquela clínica fechou, Pedro perdeu o único lugar onde recebia tratamento. Ana não respondeu. Mas os olhos dela começaram a se encher lentamente. Rodrigo sentiu a voz falhar. Se aquilo não tivesse acontecido, talvez. Ele não terminou a frase. Não precisava. Ana fechou os olhos por um instante. Quando abriu novamente, havia lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Você sabia? Ela perguntou baixinho. Rodrigo respondeu imediatamente. Não. Ele sustentou o olhar dela. Se eu soubesse, nunca teria permitido. Ana respirou fundo. E então algo inesperado aconteceu. Ela assentiu. Eu acredito em você. Rodrigo ficou surpreso. Sério? Ela confirmou. Se você soubesse, não teria passado as últimas semanas tentando aprender a ser um pai melhor para Lucas. Rodrigo sentiu a garganta apertar. Ana continuou. As pessoas que causam mal de propósito não tentam consertar nada depois. Rodrigo ficou em silêncio. Mas eu não posso trazer seu irmão de volta. Ana enxugou uma lágrima. Não. Mas o que aconteceu com ele ainda pode significar alguma coisa. Rodrigo franziu a testa. Como? Rodrigo respirou fundo antes de responder. O terreno onde aquela clínica funcionava ainda pertence à minha família. Ana levantou o rosto. O projeto imobiliário nunca saiu do papel. Ela ficou imóvel. Rodrigo continuou. Eu posso reabrir a clínica. As palavras ficaram suspensas no ar. Ana parecia incapaz de responder. Rodrigo olhou para Lucas desenhando ao lado. Meu filho me ensinou que eu estava olhando para a vida da maneira errada. Ele voltou a olhar para Ana. E você me ensinou que ainda dá tempo de fazer a coisa certa. Ana cobriu a boca com a mão. As lágrimas agora caíam livremente. Lucas levantou o rosto naquele momento. Ele caminhou até Ana segurando o caderno. Abriu na última página. O desenho era simples. 3 figuras de mãos dadas. Uma maior. Uma média.
Uma pequena. Abaixo do desenho, com letras tortas, Lucas havia escrito uma palavra. Família. Ana se ajoelhou na frente dele e o abraçou com força. Rodrigo sentiu algo dentro dele se quebrar naquele momento. Algo que estava preso desde o dia em que perdeu Carla. 3 meses depois, a clínica reabriu. 2 vezes maior. Com novos profissionais. Com equipamentos modernos. Mas, mais importante do que tudo isso, com portas abertas para famílias que não tinham condições de pagar por tratamento. Rodrigo insistiu para que Ana aceitasse um cargo na clínica. Coordenadora de apoio familiar. Porque ninguém entendia aquelas famílias melhor do que alguém que já tinha vivido tudo aquilo. No dia da inauguração, mais de 200 pessoas estavam presentes. Entre elas, discretamente parada ao fundo, estava Cláudia. A mesma gerente que havia tentado destruir Ana com uma mentira. Ela observava em silêncio enquanto Rodrigo subia ao palco. Ao lado dele estavam Ana e Lucas. Rodrigo olhou para a plateia. Depois olhou para Ana. E disse apenas uma frase. Essa clínica existe porque uma garçonete me ensinou que dinheiro não é poder. Ele olhou para Lucas. Amor é. O aplauso que veio depois foi longo. Mas o momento mais importante aconteceu meses depois. Em uma tarde tranquila, com o sol entrando pelas janelas da sala. Rodrigo se ajoelhou diante de Ana com uma pequena caixa nas mãos. Lucas estava ao lado dele segurando uma flor vermelha um pouco amassada. Você salvou minha vida, e a do meu filho. Ana ficou sem palavras. Eu não consigo imaginar um único dia sem você. Lucas estendeu a flor. Por favor, aceita. Ana começou a chorar. Sim. O casamento foi simples. Sem luxo. Sem extravagância. Apenas as pessoas que realmente importavam. Quando o padre terminou a cerimônia, Lucas caminhou até Ana. Olhou para ela com aqueles olhos profundos e sinceros. E disse a palavra que ele nunca tinha dito antes. Mamãe. Ana se ajoelhou imediatamente e o abraçou. Rodrigo chorou. Os convidados choraram. Até o padre precisou limpar os olhos. Lucas ficou ali no abraço, tranquilo, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde sempre deveria ter estado. Porque às vezes o amor não precisa de dinheiro. Não precisa de títulos. Não precisa de explicação. Às vezes ele nasce apenas quando alguém tem coragem de estender a mão. E quando isso acontece, até as feridas mais antigas podem finalmente começar a cicatrizar. Se essa história tocou seu coração, deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando histórias emocionantes como esta.